Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português aqui no nosso Estudo em Casa. Prontos para começar? Sim? Bem, como sabem, eu sou a professora Isa e costumo acompanhar-vos aqui nos nossos blocos. Hoje vamos começar por conhecer o nosso plano. Vamos conhecer uma obra que se chama A Surpresa de Anda e que foi escrita e ilustrada por Aileen Brown. E vamos também fazer alguns exercícios de ortografia com an, en, in, on e un. Agora, adultos jovens e jovens adultos. Eu não me esqueci de vós. Em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura, da escrita e, claro, da educação literária. Sabemos o que vamos fazer? Vamos fazer aqui uma pequena viagem quando conhecermos esta obra e sabemos já o que estivemos a trabalhar em termos de aprendizagens essenciais. O que nos falta confirmar? Muito bem, falta-nos confirmar o nosso material. Vou então pedir-vos que confirmem que têm convosco o vosso lápis ou o material ou equipamento que utilizam para escrever. Muito bem. A borracha e a vossa folha ou caderno. Tudo a postos? Sim? Então agora, prontos para começarmos a nossa pequenina viagem de conhecimento da nossa obra? Vamos então começar com a compreensão e interpretação. Vou apresentar-vos então a capa do nosso livro. Então qual era o título do nosso livro que podemos encontrar na sua capa? Era, e muito bem, A Surpresa de Anda. Já tínhamos referido anteriormente que a autora é a Aileen Brown, que foi também a ilustradora do seu livro. Mas há outros elementos que nós podemos encontrar na capa do nosso livro. Ora, então se eu vos perguntasse qual é a editora, conseguimos encontrar essa informação? Conseguimos muito bem. A editora era e é a editora Caminho. Mas nós, quando olhamos para a capa de um livro, nós podemos conhecer outros aspectos, sem ser estes aspectos mais formais, como sendo a editora, a autora, a ilustradora, etc., não é? E o título do livro que queremos. Pela capa, nós podemos descobrir muito, mas muito mais coisas. Concordam comigo? Muito bem. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da autora e ilustradora desta obra. O seu nome é Aileen Brown e ela nasceu em Birmingham, no Reino Unido. Morou em Londres mais de 20 anos e trabalhou como professora e com grupos de jovens antes de se tornar escritora e ilustradora. As suas obras refletem sobre a ideia de inclusão, onde a cor parece ser meramente acidental. Ora, o que quer dizer esta última parte? Esta escritora achou importante haver inclusão e representação de diversas culturas, diversas religiões, formas de estar. E então, nos seus livros, a sua grande preocupação, a forma como ela escrevia, e aconselho-vos já, se tiverem curiosidade, a conhecer outras obras dela, para ela o que era importante era contar histórias, mas fazer o quê? Fazer representar todos. Portanto, era indiferente o quê? A cor da pele, ou o país de origem, ou o local onde se iria passar o quê? A história, como um bom contador de histórias deve ser. Concordam comigo, não é? Falámos na capa. Ora, nós na capa temos muitos aspectos que nos podem o quê? Fazer levantar questões sobre o que se irá passar na história, sobre o que será. Eu escolhi aqui 4 elementos. Peço-vos então atenção para fazermos aqui uma pequenina exploração inicial e levantarmos aqui algumas questões e depois, quando estivermos a conhecer a obra, podemos tentar o quê? Descobrir se as questões que nós inicialmente levantámos ou as hipóteses que nós tínhamos, se realmente coincidiam ou não com as nossas hipóteses. Por vezes até podemos o quê? Levantar algumas questões que se calhar nem estão
na obra, não é? Porque às vezes a nossa imaginação leva-nos a outros sítios. Vamos então, com atenção, a explorar a capa da obra. Tínhamos, claro, o título e temos logo aqui, num primeiro plano, ou seja, muito mais próximo de nós, o quê? A figura de uma menina, que até está assim a olhar de lado, assim para nós, que trazia uma cesta que me parece feita de um vegetal, com algumas frutas lá. Ora, frutas nós conseguimos perceber que são mais do que uma. Há uma que se consegue perceber exatamente o que é o quê? Que é um grande ananás. Depois parece-me que existe o que ali? Uma laranja, está ali uma outra fruta que tem uma tonalidade verde. Que fruto será este? Será que é uma pera? Não sei. Mas podemos perceber que atrás da menina temos o quê? Parece uma erva seca, alta, amarela, não é? Alguém aí disse, professora, se calhar é um campo de trigo. Pois não sabemos, não será um campo de trigo, porque só estamos a fazer uma primeira exploração da capa do nosso livro. E temos um pouquinho lá mais ao fundo uma ave muito grande, que é o quê? Uma avestruz. Todos estes aspectos são de quê? Relacionados com uma primeira exploração. Agora, que questões é que nós poderíamos levantar? O que vocês acham que nós podemos encontrar na história? Do que é que ela falará? Por exemplo, será o tema do livro? Porque nós sabemos o título, mas qual é que será o tema? A surpresa de Anda será o quê? Será que ela vai a uma festa de aniversário? Vai receber uma prenda? O que será este tema? E a surpresa? Qual será a surpresa? Se calhar é um presente. O que é que vos parece? Naquele dia o professor achou que devia fazer um teste na escola e era essa a surpresa. Era um teste que os meninos não sabiam. E onde se passará a ação da história? Onde é que será que se passa? Será que se passa numa aldeia? Por exemplo, se passar-se-á no nosso país? Onde é que será que se passará? E mais uma outra questão. Quem será esta menina que está na capa? Será que é, de acordo com o tema, com o título do livro, Anda? Será que é ela? Ou será que esta é outra personagem? Bem, já levantámos aqui diversas questões, não é? No caso, levantámos 4 e pensámos em várias respostas para cada uma delas e ficámos já aqui com algumas ideias do que poderia ser o quê? A história e onde ela se passa. E por isso, o que vamos fazer agora? Agora vamos conhecer a história contada e vamos tentar perceber se as questões iniciais que nós, só com recurso à capa, colocamos, será que conseguimos estas respostas? Será que as respostas que nós próprios demos para estas questões, será que estão lá? Será que fazem parte da história? Então, vou deixar-vos aqui a conhecer a história da surpresa de Anda. Prestem muita atenção para depois, no final, conversarmos um pouco e fazermos aqui uns exercícios de compreensão. Combinado? Então, convido-vos a conhecer. A surpresa de Anda. A Anda meteu num cesto 7 frutas deliciosas para a sua amiga Akeio. Vai ser uma surpresa para ela, pensou a Anda e pôs-se a caminho para a aldeia da Akeio. De que fruta é que ela gostará mais? Gostará da banana amarelinha e macia? Ou da goiaba de cheiro doce? Gostará da laranja redonda e sumarenta? Ou da manga vermelha madurinha? Gostará do ananás de folhas aguçadas? Do abacate verde e macio?
ou de maracujá roxo e cheiroso? De que fruta é que a Keio gostará mais? Olá, Keio. Disse a anda. Trouxe-te uma surpresa. Tangerinas, Disse a Akeio. a minha fruta preferida. Tangerinas? Disse a anda. Mas que surpresa! E assim conhecemos esta surpresa, a surpresa de Anda. Vamos então conversar um bocadinho. Algumas das nossas hipóteses estavam corretas, mais ou menos, não era? Por exemplo, percebemos que, e eu vou já dizer-vos, esta história é passada no Quénia, que fica num outro continente, diferente do nosso, fica no continente africano, fica em África. E é um país quente, onde as temperaturas são muito quentes. Se quiserem, podem o quê? Já sabem, eu gosto de vos deixar sempre estes desafios, ir sempre procurar para saber mais. Voltando à nossa história, tínhamos o quê? A Anda, que era a menina que estava na capa, que decidiu ir fazer uma surpresa à sua amiga, a Akeio. Ela fez o quê? Organizou um cesto com 7 frutos diferentes. Na altura, quando estávamos a observar a capa, a professora disse, se calhar era uma pera. E afinal não era, era o quê? Era um abacate. Estava enganada, não era? Ainda bem que ouvimos com muita atenção a história para conseguir perceber melhor. Então a Anda pôs-se a caminho para ir até o quê? A ter com a sua amiga, a Akeio, e levar-lhe o quê? As frutas. Mas pelo caminho os animais iam o quê? Retirando da cesta, sem que ela se apercebesse, os frutos e iam-nos comendo. Se não fosse aquela cabra desastrada que embateu na tangerineira e fez cair as tangerinas em cima do cesto, coitadinha, a Akeio, quando chegasse junto à sua amiga Akeio, o que é que acontecia? Ia ter o quê? O cesto sem nada, sem nunca se ter apercebido que os animais tinham o quê? Se tinham servido do cesto que ela levava. Mas felizmente, olhem, e como uma boa história, tudo acaba em bem e as amigas ficaram muito satisfeitas, até porque as tangerinas eram o fruto favorito da amiga da Anda, da Akeio. Que tal? Gostaste da história? Gostaste de conhecer este pedacinho? Sim? Ótimo. Então e agora, se fizéssemos um pouquinho de uns exercícios de compreensão e interpretação, para termos a certeza de que compreendemos muito bem a nossa história. Pronto? Vamos passar ao primeiro? Ora, a primeira é simples e diz: como se chama a personagem principal? Como se chamava a personagem principal? 2 hipóteses de resposta. 2 não, 3. Akeio, Anda, Ema. Qual era a personagem principal? Era, muito bem, era a Anda. Correto. Que ia fazer o quê? Que ia fazer uma surpresa e no final foi ela que ficou surpreendida. Que frutas colocou ela no cesto? Eu aqui vou apresentar-vos várias hipóteses. Nem todas elas são corretas. Vamos então começar por as conhecer. Vamos começar por ler a primeira linha, depois passamos para a segunda e para a terceira linha. Está bem? E vamos ler sempre na direção esquerda-direita. Vamos então conhecer. Na primeira linha tínhamos então banana, manga, maracujá. Na segunda linha tínhamos pera, abacate, tangerina. Na terceira linha, laranja, ananás e goiaba. Agora o que temos que fazer? Temos que descobrir, temos que ir identificar e fazer aqui uma marquinha nos frutos
que estavam no cesto. Já sabemos que nem todas as hipóteses são corretas. Banana. Sim? Muito bem. Manga. Estava no cesto? Também estava no cesto. Maracujá. Boa! Muito bem. Então e pera? Pera não estava, pois não. Pois não, pera não estava. E abacate? Abacate, muito bem, estava. Tangerina. Pois é, a tangerina não estava, mas estava a laranja. A tangerina surge o quê? Depois, no final de todos os animais se terem servido. Ananás. Muito bem, alguém disse daí, até foi a girafa que o comeu. Muito bem, foi o ananás. Então e goiaba? Sim, muito bem. E goiaba? Já sabemos que esta questão se referia aos frutos que a Anda tinha colocado inicialmente no cesto. Por isso, não podíamos colocar o quê? Nem selecionar as tangerinas, porque as tangerinas surgiram o quê? Quando já o cesto estava vazio, não era? E a cabra, pronto, teve um acidente contra a tangerineira e caíram lá as tangerinas. Pelo caminho, os animais da selva foram comendo. Agora, vamos ligar o animal ao fruto que ele comeu. Vamos começar por ter aqui um conjunto de 3 animais. O primeiro animal é um macaco, o segundo é a avestruz e a terceira é uma zebra. Temos depois também o quê? 3 animais, 3 frutos. Qual será que cada um deles comeu? E tínhamos então laranja, banana e goiaba. Que fruto teria comido então o macaco? Ora, o macaco tinha-se servido da banana, muito bem. Então e a avestruz? Recordam-se? A avestruz tinha-se servido e tinha comido o quê? A goiaba. E por último, temos a zebra, também só nos sobra uma opção, tinha-se servido de uma bela e sumarenta laranja. Mas eram 7 frutos, não é? Então faltam-nos aqui mais alguns frutos e alguns animais. E aqui estão eles. Ora, temos então os restantes animais e os restantes frutos que nos surgiam na nossa história. Tínhamos um elefante, uma girafa, tínhamos aqui, eu não sei muito bem se é um antílope ou uma gazela, peço desculpa, e por último tínhamos um papagaio. E os frutos? Tínhamos o ananás, a manga, o maracujá e o abacate. Portanto, agora temos que nos recordar para saber o que cada um destes animais comeu, que fruto comeu do cesto da Anda. Ora, vamos aqui pensar. Ora, o elefante tinha comido a manga. E a girafa? Já alguém tinha respondido aí de casa. A girafa tinha comido o ananás, mesmo com aquelas folhas duras e pontiagudas. Então, e este animal, este herbívoro, qual é que ele tinha comido? Será que foi o maracujá ou o abacate? Foi muito bem, foi o abacate. E por último, mas não menos importante, o papagaio tinha-se servido do maracujá. Muito bem. 7 animais, 7 frutos e coitadinha da Anda que corria o risco de chegar o quê? Com o cesto só cheio de ar. Mas de repente ficou o quê? A cesta ficou cheia de tangerinas. Pois foi. Mas como é que isso aconteceu? Vamos ver as nossas hipóteses. A Anda encheu a cesta de tangerinas ou então uma cabra deu uma amarrada na tangerineira e as frutas caíram na cesta. Até qual era a hipótese correta? Muito bem, alguém aí de casa até se está a rir. Foi sim, senhora. A cabra foi de encontro à tangerineira e, ora, deve ter sido tal o choque que até caíram as tangerinas. Já viram?
Esperemos que a cabra não se tenha magoado, não é? Nós não queremos, que a história acabou tão bem. O que disse a sua amiga Akeio quando viu a cesta cheia de tangerinas? Quando a Anda chega ao pé da sua amiga, o que será que recordam-se que ela disse? Sei, ela ficou triste. Não ficou, pois não. Então vamos aqui descobrir a resposta. Disse que não gostava nada de tangerinas. Disse que as tangerinas eram a sua fruta preferida. Então, e o que disse ela? Ela disse o quê? Que as tangerinas eram a sua fruta preferida. Acabou o quê? Por uma peripécia, uma aventura, acabar o quê? Por deixar ainda mais contente a amiga Akeio. E no final, quem disse? Mas que surpresa! Quem será que disse? Recordam-se? Esta pergunta pode ter aqui uma pequenina rasteira. Vamos tentar aqui percebê-la. Quem disse, mas que surpresa foi? A Anda ou a Akeio? Quem foi? Estou a perceber que estão a ouvir duas respostas diferentes, então eu vou já dizer-vos qual é a resposta correta. A resposta correta era Anda. Porquê que ela disse, mas que surpresa? Porque ela tinha colocado 7 frutos todos diferentes e quando chegou e tirou o cesto da sua cabeça para entregar e oferecer à amiga, em vez dos frutos que lá tinha colocado, tinha o quê? Um cesto cheio de tangerinas. Por isso é que ela disse, que surpresa! Mas eu percebo que alguns de vocês pudessem pensar assim, que surpresa foi quando a Akeio viu a amiga porque não estava à espera. Ela pode ter dito, mas no livro aquilo que é referido é que a Anda diz, mas que surpresa, quando vê um cesto cheio de tangerinas. Ora, e vocês estiveram muito bem. Gostaram da história? Sim. Ora, nós temos aqui muitas palavras que tinham o quê? Que tinham aquelas an, en, in, on e un. O que vamos fazer agora? Agora vamos fazer aqui alguns exercícios de ortografia, vamos aqui aplicar. Vamos conhecer o primeiro? Vamos conhecer o primeiro. O que temos aqui? Temos 2 colunas com palavras. Estas palavras têm alguns espaços onde lhe falta o quê? An, en, in, on ou un. E é isso que vocês agora me vão ajudar a fazer. Vamos começar por fazer a coluna da esquerda. Combinado? Sim? Vamos então. A primeira palavra que nós aqui temos tem elf e depois, não é? Tem um espacinho e tem T. Será que esta palavra é quê? É elefante, elefante? Olha, vocês já estão a responder aí. Ora, íamos então completar com an. Elefante. Muito bem. Vocês nem me deixaram acabar de explicar. Que vontade. A segunda palavra é também um animal e tínhamos então serpe. Então, e depois te. Será que é serpente, serpente, serpente? Era muito bem. Íamos completar com o N, serpente. Tínhamos outra palavra. Tínhamos um C e depois tínhamos guru. E é novamente um animal. Seria um canguru. E agora temos aqui um outro, que é, temos um início de que não temos nada, onde vamos ter que completar, e depois temos da. Então, qual será? Anda, enda, inda, onda, unda. Qual é que será? Era a onda do mar. Íamos então completar com o on. Muito bem. Vamos então agora passar para a coluna ao lado, onde novamente vamos ter 4 palavras para completarmos com estes elementos de que já falámos. A primeira palavra é um bocadinho maior do que as outras que começámos a fazer. Saltite. Te. Então, será saltitante, saltitente, Ora pronto, é sim senhor, era saltitante, que estava a saltar muito. E agora, temos aqui um espaço em branco e depois dia. Qual é que será esta? Vão-me dizendo vocês aí desse lado.
Muito bem. É sim, senhor. Índia. Mas, como está a iniciar com letra minúscula, não nos estamos a referir ao país. Depois tínhamos aqui uma P e depois T. Esta podia ser mais do que uma hipótese. A que eu coloquei foi esta, pente. Mas se colocássemos o on, seria uma ponte. Portanto, aqui tínhamos mais do que uma hipótese possível de resposta. E temos aqui, por último, o F e o DO. Qual é que será aqui? Fundo. Fundo, muito bem. Este exercício foi difícil? Não? Então, e se nós agora fizéssemos aqui, organizar, falámos em Índia, mas não era o país, e se nós agora fizéssemos aqui um exercício para organizarmos, antes de nos despedirmos, para organizarmos uma frase que temos aqui toda desorganizada? Pode ser? Vamos então começar por fazer o seguinte. Vamos começar por conhecer os elementos da frase que estão desorganizados e desta vez eu já vou colocar o sinal de pontuação numa caixinha só dele, porque vocês já estão mais crescidos e conseguem fazer com mais facilidade. Vamos então conhecer os elementos que temos para organizar. A primeira palavra, elefante. Segundo, Índia. Terceiro, da. Quarta, enorme. Depois temos o quê? O ponto final, O maiúsculo e o E. E o que fazíamos? Íamos começar a organizar colocando os números. Ora, a primeira seria U. Portanto, se é U, será o quê? Elefante. E de onde seria o elefante? Da. Índia. É. Enorme. E faltava-nos o quê? O sinal de pontuação. Muito bem. E aqui estava. O elefante da Índia é enorme. Ora, e nós hoje fomos conhecer a história da anda no Quénia e acabámos de fazer uma viagem até à Índia, onde conhecemos o elefante. Agora, eu vou deixar-vos. Espero por vocês no próximo bloco e, por favor, não se esqueçam de sorrir e fazer alguém sorrir. Até à próxima.